E o assunto agora é economia. O presidente Donald Trump determinou a aplicação de uma taxa mínima de 10% sobre produtos importados do Brasil. Mas o setor do agronegócio acredita que esse tarifaço dos Estados Unidos poderá, na verdade, abrir novos mercados para o nosso país. E é para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o economista Emanuel Dalbian. Boa tarde, professor, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, bem-vindo. Nesse tarifaço do Donald Trump, no Brasil, especialmente no setor do agronegócio em Mato Grosso, será possível fazer do limão a limonada? É provável, dá para fazer do limão uma limonada. Porque a tarifa que foi aplicada ao Brasil é a menor tarifa, de 10%. E muito provavelmente os outros países, os grandes blocos, a União Europeia, a China, o Japão, vão retalhar. A China hoje já respondeu que vai aplicar a mesma tarifa que os Estados Unidos aplicou para ela, de 34%. Na medida em que esses países começam a aplicar também tarifas em contraposição ao que o Donald Trump aplicou, vai abrindo oportunidades para o Brasil, né? A primeira oportunidade que eu vejo é quando os americanos vendem também commodities para a União Europeia e para a China, né? Com essa tarifação, a commodity americana vai ficar mais cara e a commodity nossa aqui, brasileira de Mato Grosso, vai ficar mais barata e é uma oportunidade de vender mais para a China e para a União Europeia. Falando de União Europeia, né, também isso pode facilitar o fechamento do acordo Mercosul-União Europeia. Até a França já tá achando que é melhor já fechar logo esse acordo com a União Europeia e o Mercosul. E há uma possibilidade ainda de um acordo Mercosul com o Japão também, em função dessas questões. Então, são oportunidades que podem surgir. Além disso, né, o que pode acontecer também, né? A China, ela faz muito investimento em infraestrutura, em pontes, em ferrovias, né? Com essa tarifação, ela vai deixar de fazer isso nos Estados Unidos e pode passar a fazer no Brasil aqui para atender o agronegócio. Então, oportunidade de investimento aqui em Mato Grosso dos chineses, né? Tem uma outra questão que pode ser benéfica também, que é a carne. Os Estados Unidos são o segundo maior consumidor de carne do mundo e o rebanho deles está muito reduzido lá. Então, é também uma oportunidade, porque como a nossa tarifa de 10% é menor, né, e Mato Grosso é grande produtor de proteína, de carne, também é uma possibilidade de exportar para os Estados Unidos e ficar mais competitivo, né? Agora então, falando... pode concluir, perdão. Mato Grosso, né, tem todas essas possibilidades de oportunidades de negócio. Mas, então, aparentemente, será algo positivo, né, para o Brasil ter novos mercados, na verdade. Agora, em relação à economia mundial, essas tarifas, elas impactam de que forma? E, claro, né, impacta a todos nós, não é verdade? É um novo capítulo que os Estados Unidos inaugura com essas tarifas. Na visão do senhor, o que vai impactar? Então, vamos contextualizar um pouquinho essa questão, né? Voltar lá no começo da década de 90, com a globalização, né? Antes da globalização, lá na década de 80, até a década de 80, né, os países eram fechados mesmo, havia pouco comércio internacional, os países produziam todos os produtos que eles necessitavam, né? Aí veio os Estados Unidos e falou assim, olha, precisamos abrir os mercados, precisamos do livre comércio, né, porque isso vai baratear os produtos para todo mundo. Realmente, os países abriram, barateou o produto, só que lá nos Estados Unidos, né, a indústria americana percebeu que ele montar a fábrica no México, no Brasil, nos outros países, era mais barato do que ele continuar lá. Então, o que aconteceu lá? Gerou um grande desemprego, principalmente da classe média alta americana que trabalhava na indústria, né? Esse pessoal ficou sem emprego, cidades lá ficaram abandonadas, perderam atividades econômicas, a atividade econômica caiu muito, né? Detroit é um exemplo claro disso. Montadoras, né, de veículos, é um exemplo clássico, né? As montadoras saíram de lá, né? Esse pessoal é que votou no presidente Donald Trump, né? Esse pessoal que perdeu o emprego na esperança de que voltasse para
os empregos, ele conseguisse retornar com a indústria para lá e voltasse os bons empregos para lá. Então, ele tem feito exatamente isso, né? Agora, está meio obscuro, ainda não dá para saber exatamente se essa situação vai dar certo ou não, no caso americano, se realmente eles vão voltar para lá. Ele está prometendo também dar incentivo fiscal, né, para quem montar a indústria lá, seja a indústria americana ou a indústria de outro país. Né? Ainda não sabemos se isso vai ser uma situação boa para todo mundo. Mas a gente já percebeu, desde que o Trump entrou, que a negociação dele é assim, ele faz um impacto e depois ele tenta negociar, mas sempre em benefício dos Estados Unidos. Pode ser que nem seja, então, uma medida definitiva. Pode ser que não seja uma medida definitiva. Hoje, depois que a China resolveu retalhar com 34%, falou, não, vocês nem esperaram, nem ter que conversar, já responderam assim. Então, essa é a situação. Mas tem uma outra situação que o Brasil, como um todo, pode ganhar também. Qual que é essa situação? Que, continuando essa sobretaxação, né, dos produtos que os Estados Unidos compram, né, a inflação lá vai crescer bastante. Né? Vai crescer a inflação, o crescimento econômico vai cair, o dólar vai enfraquecer, né, vai desvalorizar o dólar. E a desvalorização do dólar afeta a gente de uma maneira boa. Por quê? Com o dólar desvalorizado, as nossas importações ficam mais baratas. Né? A gente importa 50%, só como exemplo, 50% do trigo. Então, vai ficar mais barato. A inflação vai cair no Brasil, né, se isso continuar, e a taxa de juros vai cair também, porque o Banco Central, vendo que a inflação cai, reduz a taxa de juros. Isso vai incentivar as vendas no varejo, na construção civil, que depende muito de taxa de juros, de vendas a prazo, e os investimentos das empresas. Então, pode ser bom para o Brasil. O presidente norte-americano batizou lá todas essas medidas de o tarifaço do Trump como o dia da libertação. Mas a imprensa internacional está alertando que pode ser o dia da ruína. É verdade. É o quê? Recessão por lá? Recessão americana. Muito provavelmente uma recessão nos Estados Unidos, né? E a recessão não é bom para ninguém, né? Até para os outros países, né? Porque quando o país está em recessão também, ele acaba comprando menos produtos dos outros países. Mesmo com essa tarifação, ele precisa comprar, mas acaba comprando menos, né? E a recessão aumenta o desemprego, né? Que é exatamente o que o Trump não quer. Ele quer aumentar o emprego, mas aumenta o desemprego com a recessão. E isso, então, pode ser um efeito colateral dessa medida dele. E para que as indústrias que saíram de lá voltem para os Estados Unidos, tem um longo tempo pela frente. Não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Você não consegue pegar uma fábrica, colocar no caminhão, no navio e levar para outro país, né? Você vai desmontar aqui, montar de novo lá, não é do dia para a noite, levar mais de um ano para fazer isso aí. Então não é rápido, não é fácil. Agora, professor, como explicar, né, o valor dos produtos importados que chegam ao Brasil? Além dessa taxação aí dos 10%, enfim, o imposto que a gente tem sobre produtos importados é muito alto, né? Então, acaba que é algo que torna, muitas vezes aqui, essa questão, no mínimo 35%, né, dos impostos de importação. E a gente não tem produtos para competir. Então, por exemplo, hoje um celular, aqui custa o dobro do que uma pessoa que vai aos Estados Unidos poderia comprar, certo? Então, de fato, como funciona essa lógica econômica? É um imposto muito alto, mas, por outro lado, isso não incentiva a indústria brasileira, porque não temos, por exemplo, a produção de celulares própria. Então, como explicar isso, sabe? Além dos 10%, na verdade, é muito mais o preço dos importados para o consumidor brasileiro. É muito mais, tem os impostos. Os impostos, ICMS, tudo isso. O ICMS, o PIS/COFINS, né? Esses impostos impactam e fazem esse produto lá. Quando a gente faz a transformação direta do preço dele em dólar para o real, a gente percebe que essa transformação é um valor bem menor do que a gente paga aqui. Praticamente metade. Exatamente, né? Agora, foi bom você falar do celular, né? Que a Apple, né? Ela desenvolve o celular nos Estados Unidos, mas ela fabrica na China. Sim. Agora, os Estados Unidos estão sobretaxando 34% o produto que vem da China.
O que vai acontecer? O celular, o iPhone fabricado na China, que vai ser vendido nos Estados Unidos, vai ficar 34% mais caro. Para os americanos. Para os americanos. E para o mundo todo, né? Não, mas aí o que vem da China, né? Aí nós não temos tarifa muito grande com a China, então não vai ter problema. Mas os americanos vão pagar mais caro, no mínimo 34%. Ou seja, caro. Possivelmente, talvez a fábrica saia de lá? Que é o que o Donald Trump quer, né? Sai de lá e volta para os Estados Unidos. Um dos modelos que custa menos de $2.000 vai aumentar $500. Vai aumentar $500, exatamente. Esse já é um cálculo. Já é o cálculo, é exatamente isso, né? Quem vai pagar esse é o consumidor americano. Eu não sei se vai ter uma revolta lá nos Estados Unidos, manifestações, enfim, né? Porque na medida em que começar a aumentar o preço dos produtos lá, pode acontecer isso aí. Por falar em preço dos produtos, voltando aqui para o Brasil. E aí? Qual a chance do preço dos alimentos caírem aqui no país? O ovo vai ficar mais barato, o café, vai ter picanha, né? Churrasco, cerveja, como é que vai ser? Então, a questão do ovo, né, é uma questão americana, o ovo, né? Que os Estados Unidos tiveram a gripe aviária lá, e aí eles compraram muito ovo do Brasil. O Brasil exportou o ovo. Não, mas a direita fala que não é culpa do Donald Trump. Em relação a isso, talvez? Exportou o ovo e sobrou pouco, né? Eu costumo falar, né, que a gente tem aqui a Lei Candir, que é aquela lei que isenta os produtos primários na exportação, ela é inflacionária. Por quê? Se o produtor, eu produzo qualquer produto agrícola, eu exporto, eu vendo no mercado interno. Se eu exportar, eu não pago imposto. Se eu vender no mercado interno, eu pago imposto. Então, o que ele prefere fazer? Exportar. Aí sobra pouco no mercado interno. Sobe o preço. Sobe o preço. É por isso que aqui em Mato Grosso eles priorizam a exportação e não dão atenção para a industrialização. Exatamente. É isso? É isso. Quer exportar in natura. In natura. Não paga imposto. Não paga imposto. Se for in natura, não paga imposto. Então, a Lei Candir, né, ela é boa, porque gera um saldo em dólar para o país, mas ele tem esse problema. Então, muito das questões econômicas, das questões de inflação, Lúcio, muito de preço a pouca oferta no mercado interno por causa da exportação. Muito obrigado, professor, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Uma boa tarde.